Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um livecast nosso aqui da Bravonix LGPD Now, né? Hoje eu estou aqui com nosso querido Thiago Milani, né? Que é de PO, que também ele vai falar um pouquinho dele aí, da sua trajetória. É um cara que eu admiro muito pelo profissionalismo, né? A gente se conheceu em uma situação de implementação de projetos e hoje ele faz parte do time aqui da LGPD Now, Bravonix. Então, queria apresentá-los aqui para você. Nós vamos discutir hoje aqui alguns assuntos muito importantes aí da vida, do dia a dia do DPO, do dia a dia de um comitê de privacidade, da governança de dados também, dentro dessa expectativa de como é que eu coloco a mão na massa no dia a dia e torno prático essa questão de mapeamento de dados. Seja muito bem-vindo, Tiago. Quero deixar você se apresentar. Fique à vontade, a casa é sua e vamos bater esse papo aqui hoje para orientar os nossos telespectadores aí e as pessoas que estão tentando aí até hoje, né? E pasmem vocês, depois de 2 anos aí da lei mesmo em vigor, as pessoas ainda têm muita dúvida sobre por onde começar e o que começar a fazer para começar a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente vai falar hoje de um dos temas que é muito relevante e muito importante. Seja muito bem-vindo, Tiagão. Obrigado pelo carinho aí, pela recepção. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Eu sou o Thiago, estou hoje atuando como o DPO as a Service junto com a Bravonix, aí, a LGPD Now. E minha trajetória, né? Basicamente, toda a minha formação, toda a minha trajetória é na área de tecnologia da informação, segurança da informação. Atuei um tempo como especialista em segurança da informação antes de fato, me aprofundar na área de privacidade de dados, né? Mas eu gosto de falar que não tem como falar de segurança sem falar de privacidade e não tem como falar de privacidade sem falar de segurança. Então, eu acho que é um casamento legal ali. E eu Pendi minha carreira, né, para essa área aí. Desde 2018 eu estudo a lei, né, desde da criação da lei eu venho estudando ela, venho me aprofundando nela, né, certificações, algumas coisas relacionadas à lei, para realmente atuar em cima de proteção e privacidade de dados. Aí hoje eu estou aqui na Bravonix ajudando o pessoal aí, conseguindo contribuir bastante e bem satisfeito, bem feliz aí pela trajetória minha até agora. Muito bom, muito bom. Você vê que são desafios diários aí, né? Porque a gente entra em contextos de empresas diferentes, de cenários diferentes aí, de atuação, né? Mercados diferentes também. E o Thiago vem para somar nesse time aí com maestria por essa trajetória que ele falou aí, que passou, né? Também vem dessa área de tecnologia. A área de privacidade, para mim, tem 4 anos que eu estou atuando dentro dela, mas com o viés voltado realmente à implementação. E o tema hoje que a gente quer abordar, Tiago, é um tema que você conhece bem, porque faz parte do dia a dia do DPO, né? Como você falou, faço trabalho, eu trabalho como DPO as a Service, e é exatamente isso. A gente tem hoje uma necessidade muito grande de, às vezes, transmitir para as pessoas qual é a responsabilidade e o papel do DPO ali. E um dos gargalos, uma das coisas que mais demoram hoje, que a gente entende, para esse mapeamento de dados, dessa questão de como é que a empresa trabalha dados pessoais dentro dela, é a questão do mapeamento, né? Que a gente chama por vezes de gap analysis. Então, assim, vamos desmistificar essa coisa aqui para a galera hoje, né? A gente tem soluções, a nossa ferramenta, por exemplo, ela automatiza bastante alguns processos ali e dá uma visão clara para as pessoas de como esse mapeamento se dá, como é que ele se desenrola, depois dele o que que acontece e que obrigação, por exemplo, hoje a gente está cumprindo da LGPD para trabalhar com isso que é o mapeamento de dados, né? Então, o tema hoje aqui é esse, os benefícios e práticos e estratégicos de mapear dados. O que que é mapeamento de dados e por que ele é fundamental nesse passo de adequação LGPD, Thiago? Muito bom essa pergunta, certo? A parte de mapeamento de dados realmente gera um pouco de dúvida nas empresas.
E é bom para a gente conseguir desmistificar isso daí e a gente conseguir, de fato, separar o que que é e conseguir colocar isso em prática. Então, para facilitar, para simplificar para todo mundo, o mapeamento de dados é a gente saber exatamente quais dados pessoais a gente tem dentro da empresa, né? Onde eles estão armazenados, como eles estão sendo armazenados e qual que é a finalidade deles. A gente costuma separar o mapeamento de dados em duas frentes, né? Tanto dados estruturados como não estruturados. Então a gente segmenta isso. Então os dados estruturados ou o data mapping, que a gente costuma usar essa nomenclatura, é os dados em bancos de dados, que são dados em que sistemas e aplicações vão utilizar. Então, aquele sistema, aquele programinha que você tem na sua empresa, ele armazena esse dado de uma forma estruturada em um banco de dados. E a gente tem o dado não estruturado, que daí a gente costuma utilizar o discovery de dados, que é aqueles arquivos que ficam dentro do computador, dentro de uma pasta de rede, dentro de um OneDrive, alguma nuvem, algum lugar assim, que são arquivos de PDF, arquivos do Word, Excel, enfim, qualquer tipo de outro arquivo, fotos que contenham dados pessoais. Então, a estrutura, a ideia do mapeamento de dados é justamente você entender todo esse universo do que você tem de informações pessoais, se elas estão realmente armazenadas da forma correta e onde elas estão armazenadas e o volume, né? O principal é você saber a volumetria de dados pessoais que você tem ali, que você está manipulando, para você conseguir ali mensurar o tamanho do seu risco e o tamanho da dificuldade que você vai ter dali para frente. Muito bom, muito bom. É recorrente essa dúvida, né, das pessoas do que é isso e de como realmente ele se destrincha até onde ele chega, né? Então você explicou bem aí que vai desde o levantamento ali do processo em si, né? O que é o levantamento do processo, né? Que é sentar ali com as áreas responsáveis de uma empresa e tentar entender ali, ó, quais dados pessoais você utiliza no seu processo diário, até a parte tecnológica, né? Então o mapeamento ele tem que ser um conjunto de informações, né? A gente vê muito puxar, às vezes, um viés somente para a área de tecnologia e depois um viés, às vezes, só para a área jurídica, né? E aí o entendimento eu sempre uso esse exemplo, né? Eu fiz em 2010, eu acho, 2009, 2010, eu fiz uma pós-graduação na época, eu tinha acabado de terminar minha faculdade em 2008, 2009 mesmo, é, sobre governança de TI. A governança de TI, o mote dela era alinhar a TI ao negócio. Hoje a gente vê várias outras vertentes disso, principalmente nesse âmbito de alinhar a TI ao jurídico, alinhar a TI ao compliance, alinhar a TI ao financeiro da empresa, né? A gestão de pessoas, ou seja, a tecnologia ela é fundamental, porém ela sozinha não faz o trabalho. Ela precisa estar Exato. pautada em tudo isso. Então, acho que a LGPD vem para isso, né? Para trazer, mudar o jogo nesse sentido, protegendo os dados pessoais, mas a empresa precisa ter essa visão, porque ela precisa comprovar agora, precisa mostrar o que ela faz com isso. Então, esse mapeamento é importante, isso aí que você falou, que você sai desde a área jurídica até a área de tecnologia, e isso não anda sozinho, nenhum dos dois lados, né? Exatamente. No entanto, que se você pegar os principais frameworks, né, ISO 27001, por exemplo, ou o próprio IT, o COBIT, né, que são os frameworks principais ali de conformidade para a área de tecnologia, todos eles falam muito claramente, né? Você tem que alinhar a TI, a tecnologia, com o negócio. Você tem que entender o que o negócio quer, o que a empresa, para onde a empresa quer crescer, para onde a empresa quer ir, e você alinha as demandas de tecnologia em cima disso. Então, de fato, o mapeamento de dados, ele começa lá atrás, quando a gente mapeia os processos, descobre os sistemas que têm dados pessoais, quais processos manipulam dados pessoais, quais dados pessoais cada processo manipula, para quando a gente chegar na fase de mapeamento dos dados de fato, né, usando as ferramentas tecnológicas, a gente consiga confrontar essas informações e casar essas informações, porque daí a gente vai saber exatamente qual banco de dados é utilizado em qual processo, qual sistema e qual dado pessoal deve ter ali dentro. Então a gente consegue fechar esse ciclo, né,
e identificar exatamente o dado pessoal, quando ele é inserido no sistema, qual é o processo que faz isso, qual é a pessoa responsável por aquele processo, e aí a gente fecha esse ciclo para ter todo esse mapeamento, toda essa estruturação. Muito bom. Até falando disso, Thiago, quais são os principais desafios aí que você vê? E aí, você que está com a mão na massa todo dia nessa questão de mapeamento de dados. Muitas pessoas acreditam que isso é responsabilidade só do DPO. Mas quais os desafios as empresas que você já passou, que você tem prestado esse serviço, enfrenta nesse mapeamento de dados atualmente? Bom, o maior desafio que a gente tem com relação ao mapeamento de dados é exatamente essa ligação entre o processo de negócio com o mapeamento de dados. Porque o mapeamento de dados, ele vai usar tecnologia. A gente vai ter ferramentas para fazer esse mapeamento dos dados, certo? E aí você fazer o link disso com os processos de negócio, com o que você já fez o mapeamento de processos, né? Os riscos que o processo tem relacionado aos riscos que o mapeamento vai te trazer, você tem que linkar isso daí de fato, trazer as áreas para junto de você, né? Não tem como você fazer isso sozinho, não tem como a área de tecnologia comprar isso daí e falar assim, não, isso daqui é uma demanda minha, deixa para mim que eu resolvo. Não tem como a tecnologia fazer isso sozinha. E também não tem como a área do jurídico ou o compliance fazer isso sozinho, porque demanda a área de tecnologia. Então, de fato, tem que ser um casamento entre as áreas, né? Então, a LGPD traz muito isso para a gente, né? Um time multidisciplinar. É aí que a gente vê, de fato, o time multidisciplinar trabalhando junto. Então, eu tenho que ter ali as pessoas do jurídico, compliance, com o foco em mapeamento de processos e entender os processos das áreas e o que as áreas demandam nesses processos, e a área de tecnologia fazendo esse inventário, esse mapeamento de dados. E aí você casa essas informações para que o time multidisciplinar consiga ter uma eficiência muito maior em cima do mapeamento dos processos, dos dados, elaboração de riscos e mitigação dos riscos, né? Eventualmente ali, minimização e mitigação dos riscos. Então, é um casamento entre tudo isso daí e a gente tem que ter ali, basicamente, a área do jurídico, compliance e tecnologia trabalhando junto. Eu diria que essas duas áreas têm que trabalhar junto. Então, a maior dificuldade na hora do mapeamento é fazer essa sinergia entre as áreas se conversarem, se comunicarem ali de um jeito fácil e que todo mundo consiga entender o que está sendo feito, o que está sendo trabalhado. Legal, isso é muito importante. Aí a gente fala que é o fator humano de novo, né? Fator humano é porque a gente percebe muito isso. Existem recomendações da LGPD e também de boas práticas de compliance de você ter um comitê, né? Que nesse comitê você discute isso. São pessoas com competências diferentes, responsáveis diferentes, com papéis diferentes dentro de uma matriz de responsabilidade dentro da organização. Mas uma das dificuldades que eu vejo maior é essa também, Thiago. E principalmente para o DPO ali e para quem está à frente da responsabilidade de fazer essa gestão. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem autonomia para fazer isso em diversas áreas. Por exemplo, você como DPO aí, talvez você não tenha o chapéu e a autoridade, o crachá ali para poder chegar em uma área e fazer um mapeamento sem que aquela área apresente resistência ou dê prioridade para aquilo, né? A gente vê muito, por exemplo, muitos escritórios de advocacia utilizando planilhas para fazer isso. Você falou de ferramentas. Então, eu diria que a comunicação é o primeiro problema, né, que você mencionou aí, que é forte isso. A segunda coisa que você mencionou também é a questão de ter ferramenta, né? É óbvio hoje, cara, que se você não tiver ferramenta, você vai estar muito atrasado nisso. Porque imagine você fazer um mapeamento de processo e mapeamento de dados, ele não levantamento de. É só um levantamento de processo, não é mapeamento de processo. Aí há muito essa confusão também. Então você imagina uma organização que não tem seus processos mapeados, dificilmente ela vai conseguir te dar o levantamento de quais processos ela utiliza para que você faça o mapeamento de dados de forma simples, para dizer onde e quando você utiliza um dado pessoal e onde você termina o uso desse dado pessoal e onde isso se integra nas áreas da empresa.
Então, é uma complexidade ali, são desafios muito. Se a gente fosse ficar aqui colocando, seria inimaginável a quantidade de horas que a gente fosse ficar falando disso, mas isso é na prática que a gente vê aqui, né? Então, a nossa ferramenta LGPD Now, ela tem essa principal, esse principal objetivo de facilitar essa vida. Por quê? Você vai lá, se a pessoa não sabe o mapeamento de processo dela, não tem problema, dá só o nome dos processos que você tem em cada área. Então já começa a facilitar. Depois você preenche o questionário. E esse questionário são as perguntas necessárias para saber o mínimo do que você faz com dado pessoal ali na organização. E depois você vai fazendo tudo isso que você acabou de falar. Mapeamento de riscos, eliminação de riscos e tarefas de adequação. Então, acho que a gente poderia sintetizar assim, não sei se você concorda, mas são coisas que eu vejo na prática, no dia a dia, e que impacta muito a vida aí, e a eficiência, por exemplo, na solução das pessoas, onde a gente tem um módulo aqui na LGPD Now que a gente ajuda a facilitar esse tipo de processo, né? Sim, concordo. Porque realmente você fazer o mapeamento dos processos manualmente ali numa planilhinha do Excel, né? E depois fazer o mapeamento dos dados, né? O mapeamento de dados e casar essas informações, que nem eu falei, você tem que integrar isso, você tem que saber o começo, meio e fim do seu dado pessoal. Isso daí em planilha de Excel não diria impossível, Não é. mas cara, é um trabalho que você vai ter ali muito longo, muito extenso, muito cansativo, e a hora que você estiver terminando esse processo, já mudou tudo lá no começo, porque normalmente as empresas são muito vivas, principalmente com relação aos processos, né? Então é muito vivo, altera muito constantemente os processos, ou as demandas, ou novos processos surgem a todo momento. Então, a hora que você estiver terminando isso no Excel, você vai ter que começar tudo de novo, porque você já vai estar desatualizado ou defasado. A plataforma ela facilita e agiliza muito isso para a gente, principalmente porque depois que você faz o mapeamento, você tem que elaborar, você tem que detalhar cada um deles, analisar cada um deles, para você ver qual o risco que aquele processo tem. Aí você traz o dado mapeado, qual o risco que aquele dado, daquela forma que está mapeado, tem, e assim por diante. Então, sem uma plataforma, sem uma gestão de tudo isso, né, você demora muito tempo, e aí é fato que você não vai conseguir se adequar, ou não, você não vai conseguir se manter adequado à LGPD por falta de uma ferramenta de gestão. Então, a ferramenta de gestão, ela facilita muito isso, e a LGPD Now ela é muito fácil e simples de utilizar porque ela já te traz, quando você faz o mapeamento do processo, né, na ferramenta, ela já te traz os possíveis riscos e os principais riscos relacionados àquela pergunta, àquele questionário que foi respondido do mapeamento do processo. E quando a gente casa isso, né, quando a gente faz o merge disso com o mapeamento de dados feito, fica muito mais fácil, muito mais nítido para a gente conseguir tratar e resolver esse problema, certo? E aí, já partindo para o lado do mapeamento, né, utilizando o gancho aí, você fazer o mapeamento de dados que você tem dentro de uma empresa sem uma ferramenta é humanamente impossível. A depender do tamanho da empresa, é humanamente impossível, porque você não vai conseguir mapear exatamente todos os PDFs, todos os arquivos de Word, todos os JPGs, né, todas as fotinhos que você tem em todos os computadores dos seus colaboradores ou em todos os SharePoints, OneDrive, Google Drive, enfim, todas as nuvens que você tem, além de todos os dados pessoais de banco de dados de sistemas que você tem. Então, é muito complexo e muito difícil você conseguir fazer isso manualmente. E a ferramenta da LGPD Now já traz essa integração automatizada para a gente. Então, a ferramenta faz o mapping, o discovery, traz o resultado disso quantitativo lá, você tem X milhões de dados pessoais. E aí você já consegue casar isso dentro da plataforma com o processo mapeado, com o sistema que faz parte daquele processo, qual banco de dados que está dentro daquele sistema, e você consegue fechar toda essa árvore aí e conseguir definir exatamente a linha de raciocínio e a linha do tempo do seu dado pessoal. Então a plataforma facilita e agiliza muito para a gente com relação a mapeamento de processos, dados e gestão e governança de dados. Isso daí é Legal. sem dúvida. Muito bom. Eu já participei de projetos, já implantei projetos, cara, que 3 anos. 3 anos e não conseguiu fechar o mapeamento.
não conseguiu fechar o mapeamento que eu digo, é levantar o estado atual, fazer análise, implementar as melhorias nos riscos, a conformidade, né? Que é a categorização de base legal, que é olhar os instrumentos jurídicos, que é justificar se tem legítimo interesse ou não, dentro de cada um desses processos, desses mapeamentos. E no final ter o plano de ação bem desenvolvido, né? Então, 3 anos aí, a empresa ainda até hoje não consegue é, virar a chave nesse sentido, né? Então, você percebe que desde 2020, por exemplo, a gente vem atuando dentro desse processo todo e as pessoas ainda não conseguem ter um mapeamento bem equalizado. No mínimo, o Exato. que você tem dentro da LGPD Now ali, você tem uma matriz de 400 pontos, né? Onde ela tem ali 4 pilares. Nesses 4 pilares, você vê no mínimo ali qual é o seu nível de adequação se você fosse auditado. Isso é muito importante porque eu chamo de gestão à vista. Porque se eu não sei se eu não sei onde é que eu estou, como é que eu vou saber para onde eu vou? Né? Eu sempre falo isso, dou esse exemplo. Você vai pegar um Uber hoje, ou se você vai comprar uma passagem aérea, a primeira coisa que vai acontecer é a pessoa vai te perguntar qual é a origem e qual é o destino. E às vezes a pessoa só Exato. quer se adequar, mas não quer saber onde é que ela está. Exato. É bem, é bem assim. Se você não consegue saber qual é o seu estado atual e para onde você quer ir, né, ou qual é o seu objetivo, qual é o seu destino, fica difícil você traçar o plano de ação e fica difícil você saber o que você tem que fazer para adequar, né? Eu diria ainda que você não consegue nem definir suas prioridades. Então, porque você não sabe para onde você quer chegar, então você não sabe qual é a sua prioridade. O que é mais crítico, o que é mais complexo para você realmente resolver dos seus planos de ação, o que você resolveria em primeiro momento, né? E o que você poderia deixar para depois, segundo o seu objetivo, né? Se o meu objetivo é chegar lá do outro lado, então eu preciso, para chegar do outro lado, eu preciso resolver os problemas A, B e C. O D, E e F eu posso deixar para depois, porque o meu objetivo é aqui. Então, o grau, né, de criticidade de cada um dos seus planos de ação definidos também depende única e exclusivamente do seu objetivo, de como você quer chegar. Então, a plataforma ajuda bastante nisso também, porque ela te dá a fotografia do seu ambiente. Olha, você está assim, e para você estar adequado, você tem que chegar até aqui. E aí, em cima disso, você consegue traçar os seus planos de ação mais prioritários, né? O que vai te dar um salto mais rápido e maior em objetivo à adequação, né, ao que a lei exige para a gente de adequação, e o que você consegue trabalhar em segundo plano ou em paralelo ali com não tanta prioridade para execução, né? Porque, queira ou não, a gente sabe que dentro de uma empresa, né, de uma organização ali, você tem que definir as prioridades para alguns processos, porque algumas coisas demandam muito mais outras áreas, que são um pouco mais demoradas, um pouco mais complexos os processos, e outras são mais rápidas, mais simples de resolver, porque não demanda envolvimento de tantas pessoas ou tantas áreas para se adequar. Então, tendo esse origem e destino, como você falou, né? Você sabendo a origem e o destino, é muito mais fácil você traçar essas prioridades, esses planos de ação de adequação, né? E a plataforma ajuda, facilita bastante a gente nesse ponto aí, com essa visão aí da matriz de 400 pontos. E eu costumo dizer para os clientes, né, aqui na área comercial, quando a gente faz apresentações, é assim, a ferramenta não vai fazer nada sozinha. Ela tem automações, mas ela precisa de inputs, ela precisa de gatilhos, ela precisa de informação, né? E a gente tem ali 20 módulos integrados para facilitar isso. Então, uma das vantagens para quem ainda não conhece a plataforma da LGPD Now, você pode aí agendar aqui, ó, mandar uma mensagem aqui no chat aqui, entre em contato com a gente para agendar uma demonstração, mas você pode visualizar ali um cockpit do DPO, por exemplo. Se eu preciso saber como é que está a minha vida na LGPD, você consegue colocar tudo em um único lugar. Você coloca política, você coloca normas, você faz uma simulação de auditoria, você faz o mapeamento de dados, você faz o data discovery, você faz a gestão de terceiros, você faz a gestão, por exemplo, de privacy by design. Então, tudo que está dentro do escopo da LGPD, você tem em um único lugar. Por quê? Para facilitar. Lógico que a gente tem soluções acopladas ali que vão melhorar e vão ajudar, por exemplo, nesse processo todo.
Mas essa visão de onde você está e para onde você quer ir, você pelo menos tem. E você consegue ali mensurar e mostrar para uma forma de gestão à vista para a alta cúpula das empresas e também das organizações o que foi feito até agora e como foi feito até agora e o que mais precisa ser feito, né? Então você tem um relatório de maturidade de TI, que é para mostrar o quanto a TI está aderente ali às normas de política de segurança da informação, quando é que o time de privacidade está atuando ali para poder colocar as normas e políticas adequadas, né? Então você tem uma série de coisas em um único lugar. Mas, Thiago, qual é a sua experiência, por exemplo? Você que está implantando, já implantou aí e ajuda as empresas, né, no dia a dia como DPO as a Service aí a trabalhar. Como é que é a sua experiência na plataforma, assim? O que que você poderia destacar que é importante, que aí o mapeamento de dados te dá essa visão geral, né? A gente até diz, a gente não entrega uma ferramenta, a gente entrega uma metodologia. Porque se você segue aquele passo a passo, você vai tendo informações necessárias. Mas na tua experiência, assim, conta um pouquinho aí para a galera como é que é a tua experiência. Foi a primeira vez, né? Quando você teve lá em outra empresa, e como está sendo agora conhecendo um pouco mais dentro a possibilidade e aquilo que a ferramenta pode entregar. Como, como você falou, a ferramenta não faz nada sozinha. Então, o lado cliente, né? Quando eu estava do lado cliente, eu vi uma evolução muito grande, muito rápida da empresa com relação à adequação, porque realmente eu utilizava a plataforma. Eu tinha lá o engajamento de trabalhar dentro da plataforma, inserir informações na plataforma, alimentar ela com as informações, e ela me dava o resultado, ela me dava o retorno disso. Ela me dava indicadores, termômetros e muita informação mesmo. Um ponto que eu gosto muito na plataforma é a customização dos dashboards. Então, por exemplo, cada DPO gosta da sua forma, dos seus detalhes ali, do como ele gosta que apareçam as informações ou quais informações aquele momento da implementação da empresa precisa de um pouco mais de olhar próximo. Então, eu consigo customizar o dashboard do DPO ali com as informações que eu preciso. Então, a cada momento da implementação, né, da evolução da implementação, é um dashboard diferente, porque é uma prioridade diferente que eu preciso estar atento na hora da adequação. Então, isso eu gosto muito dentro da plataforma. Do lado cliente, né, voltando ali, do lado cliente, eu alimentava muito a plataforma. Então, eu conseguia ter resultados muito eficientes. Agora, do lado da Bravonix ali, da LGPD Now, como de PO as a Service, os clientes que a gente tem, a gente insere muita informação, a gente coloca muita informação na plataforma e a gente vê um crescimento. Porém, a gente vê que, de fato, precisa colocar a informação na plataforma, senão ela realmente não vai mostrar nada. E a metodologia, né, que a gente entrega de fato junto com a plataforma ali, o framework que a gente entrega, né, a metodologia, ela é muito eficiente e ela é muito integrada. Então, isso ajuda e facilita muito o dia a dia do DPO e o dia a dia da implementação da adequação da LGPD, né? Porque não adianta a gente falar só do sofrimento, da dor do DPO no dia a dia, porque ele é só uma pecinha lá no meio, ele é só o orquestrador ali que fica inserindo informação, analisando, avaliando o que está na plataforma de dados, de informação, de processo, de mapeamentos, e a gente precisa da cooperação da empresa como um todo, a gente precisa da alta administração até os mais simples colaboradores ali, dos processos mais simples dentro da empresa. A gente precisa que todo mundo esteja consciente e esteja adequado junto com a gente à LGPD. E isso vai gerar uma gama de informação muito grande dentro da plataforma e isso vai trazer para a gente muitos indicadores, muitas informações. Então, dentro da plataforma, dos 20 módulos que tem dentro da plataforma, a gente consegue extrair muita informação. Todos os módulos são praticamente integrados entre eles, então todas as informações são sincronizadas e intercaladas, né, acopladas ali para gerar indicadores um pouco mais confiáveis para a gente, mas, de novo, depende do fator humano. Se não tiver o fator humano empenhado,
a plataforma, a metodologia não vai servir para muita coisa, porque de fato a gente precisa ter o fator humano ali, não só de PO, mas toda a empresa, todas as áreas da empresa, comprando a ideia ali para fazer realmente a implementação e a adequação funcionar. Quanto mais rápido eles comprarem a ideia, mais rápido a adequação vai acontecer e mais fácil, mais natural vai ser todo esse processo, né? Não vai ser tão doloroso, não vai ser tão traumatizante para as áreas, esses processos.